Olá, sou Álvaro Farias Pinheiro e vamos falar aqui sobre inteligência artificial, as aplicabilidades e benefícios no serviço público. Me apresentando aqui rapidamente, atualmente eu faço doutorado em Engenharia da Computação, com ênfase em inteligência computacional na Universidade de Pernambuco. Minha experiência profissional, atualmente eu sou coordenador de sistemas da Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. Então, o objetivo maior dessa palestra foi quebrar alguns paradigmas para os gestores públicos, os servidores públicos, em relação à inteligência artificial. Bom, por que entender inteligência artificial? Existem vários motivos, né, que tornam necessário que todos hoje, nessa era da informação, aqui pegando o momento que é definido por Hidalberto Chavenato, né, então, como a inteligência artificial ela está atuando hoje, né? Se a gente olhar em pesquisas, né? Encontrar resultados hoje em dia usando todos os navegadores, seja Google, Bing, Yahoo, ficou muito fácil, muito rápido, né? Então nós temos hoje uma infinita quantidade de informações que permitem que qualquer pessoa ela alcance um determinado conhecimento, o que em tempos atrás isso não era permitido. A pessoa tinha que ter uma certa condição para poder ter aquela determinada informação, indo para determinados lugares estratégicos para obtê-las, né? Hoje, em qualquer navegador, você consegue a informação que você deseja. Um outro fator que é importante, que fortalece essa necessidade de entender o que é inteligência artificial, está em relação ao direcionamento dos anúncios, né? Hoje, as pessoas são bombardeadas com propagandas. E o detalhe é que se vem percebendo ao longo desses últimos anos que essas propagandas cada vez mais direcionadas, né? Lendo recentemente Análise Preditiva, esse livro eu até recomendo, vai estar lá no final da apresentação, dos últimos slides. Ele dá uma série de exemplos, né? E um deles que me chamou muita atenção é da empresa Target, que, fazendo a mineração de dados, ela já estava sugerindo para seus clientes, né, determinados objetos que a máquina, a inteligência artificial, estava julgando que aquela pessoa iria necessitar no marketing. Recomendação, né? Então, a gente falou aqui direcionamento de anúncios, mas na área de propaganda, mas no sistema de recomendação é um outro exemplo de algo semelhante. Quer dizer, você usa a mineração de dados para fazer uma análise preditiva e você começa a direcionar determinados tipos de anúncios para aquelas pessoas, mas é um anúncio direcionado. Por exemplo, eu gosto muito de comprar livros, então eu recebo muita propaganda ou muita recomendação de livros, mas não é de qualquer livro, são livros específicos da área que eu normalmente faço compra. Então isso acontece no Face, com recomendação de amigos, no LinkedIn, recomendação de contatos,
Netflix com recomendação de filmes, a Amazon com recomendação de livros. Então, os sistemas eles chegaram a esse grau de sofisticação que ele não bombardeia de spam, né? Ele traz uma propaganda direcionada que normalmente vai chamar a atenção daquele usuário porque é um produto que ele gosta. Reconhecimento. Bom, reconhecimento de padrões é a parte mais forte da inteligência artificial, né? Cada vez mais vocês vão encontrar sistemas fazendo uso de reconhecimento facial, reconhecimento de caracteres, de escrita, e daí com esse reconhecimento gerando uma infinidade de possíveis soluções. Recentemente eu vi uma notícia que a China ela está implantando o reconhecimento facial dentro das suas cidades para ir fazer um score, uma pontuação dos seus cidadãos. Então, essa parte de reconhecimento, ela é hoje em dia muito forte. Então, existem artigos, trabalhos que mostram que o grau de reconhecimento hoje das máquinas chega a ser melhor do que a do ser humano. E isso era, até bem pouco tempo, uma das maiores dificuldades, vamos dizer assim, das máquinas de silício. Porque nós, humanos, as máquinas de carbono, nós temos muita facilidade de reconhecer. Temos dificuldade de fazer determinadas coisas que para as máquinas é muito simples. Contas com uma quantidade de dígitos, uma alta quantidade de dígitos, para um ser humano normal, isso é muito complexo. Então, ele tem que fazer uso de instrumentos auxiliares para conseguir fazer aquela computação. Para a máquina, isso é uma atividade simples para a máquina. Ao mesmo tempo, até bem pouco tempo atrás, para o ser humano fazer reconhecimento de características, você via uma criança e facilmente você identificava que aquela criança era filho de fulano e cicrano. Isso, para as máquinas, era um algoritmo extremamente complexo. Então, hoje, com a inteligência artificial, nós quebramos essa dificuldade, né? Então, hoje, a IA ela possibilita você ter muita facilidade no processo de reconhecimento de padrões, com uma série de aplicabilidades nesse reconhecimento. Comércio é o fundamental, né? Inteligência artificial, cada vez mais ela passa a ser utilizada pela indústria, né? Para fazer indicação de hotéis, de voos, serviços, reservas, seguro. Então, todos os sistemas que fazem de forma inteligente toda a logística, que era um outro grande problema, o grau de complexidade de você fazer um mapeamento da melhor rota, o exemplo de um problema chamado caixeiro viajante. Hoje você consegue resolver esses problemas que tempos atrás eram extremamente complexos na área computacional. E uma série de outras soluções na área de logística, na área de saúde, na área militar. Então, a inteligência artificial ela está inserida em todos os segmentos da sociedade. E ela não pode deixar de estar inserida no segmento público. Aí vamos definir agora o que é inteligência artificial. Eu vou usar a definição do meu orientador, o professor Fernando Buarque. Inteligência artificial é a habilidade que um sistema possui de aprender por sua própria operação, ou seja, de se adaptar. E isto apenas utilizando o que foi possível armazenar para o futuro. Entendendo essa frase, quer dizer, inteligência artificial ela está intimamente ligada a machine learning, aprendizado de máquina, quer dizer, com os dados que são inseridos, são imputados naquele algoritmo, a máquina ela consegue aprender e, além de classificar com base nesse aprendizado,
ela consegue também predizer. Então, ela, baseado num comportamento passado, ela consegue predizer a probabilidade de ação no futuro. Então, isso é uma característica da inteligência artificial. Qual é a diferença de um algoritmo, de um software tradicional para um software não tradicional? Quer dizer, um algoritmo indutivo e não dedutivo, que seria o tradicional, que é o tradicional. A principal diferença é que o tradicional, que são os sistemas normais que nós temos em todas as organizações, você sabe a regra. Então, o demandante, aquele que tem um domínio do negócio, ele sabe a regra. Existem os dados de entrada. O que ele quer saber é qual a saída. Mas ele, com base na regra e com base nos dados, ele até pode analisar aquelas saídas e usar a sua expertise para até dizer se a saída está certa ou está errada ou próxima à realidade. Por quê? Porque você conhece a regra, você tem os dados. Então, você praticamente só está acelerando o processo, né? Você está... eu vou dar um exemplo. Uma definição de algoritmo é tudo aquilo, é um fluxo, é uma lógica que tem que ter início, tem que ter fim e que o homem possa resolver. Então, se essa é a definição de algoritmo, quando você olha um sistema utilizado pela NASA, que faz um foguete sair aqui da Terra, vencer todos os obstáculos da física e pousar com precisão num ponto da Lua, ali tem uma infinidade de cálculos matemáticos que um homem, ou melhor dizendo, um conjunto de homens, seriam capazes de fazer. Porém, o tempo para fazer todos esses cálculos e o risco de imprecisão por fatores de cansaço é muito grande. Então, a máquina, ela simplesmente diferencia o trabalho do homem porque ela faz isso num tempo muitíssimo mais rápido e com um grau de precisão incomparável em relação ao homem, que a máquina não cansa, ela pode falhar, uma falha técnica, certo? Mas ela não vai cansar como o ser humano falha, né? Ele cansa. Então, essa é a principal diferença de um algoritmo tradicional para um homem. Agora, um algoritmo indutivo, o algoritmo que é o que caracteriza a inteligência artificial, é aquele algoritmo que você não sabe a regra, você tem um sentimento, você tem uma ideia do que é que você quer, o que você precisa, por isso você tem um problema, mas você não é conhecedor de toda a regra e às vezes você não tem todas as variáveis. Então, você tem dois problemas aí que quebram a lógica do algoritmo tradicional, do dedutivo. É você não ter conhecimento total da regra e você não ter todas as variáveis. Então, aí entram os algoritmos indutivos, aí entra a inteligência artificial, que é um algoritmo não tradicional. É o que caracteriza as redes neurais artificiais, é o que caracteriza a inteligência artificial. É a capacidade dessa lógica, ela, com base nos dados que são entrados, entender e aprender. E aí vem a questão da semelhança com o humano. O humano aprende dessa forma também. Ele aprende observando. Quanto mais dados você recebe, mais conhecimento você vai acumulando ao longo da sua vida. E a máquina, assim também. Quanto mais dados ela recebe, melhores são os seus resultados, né? Melhor será a sua precisão. Da mesma forma que o homem não acerta 100%. Né? Ele não tem a capacidade de ter o conhecimento do todo. Mas quanto mais expertise ele tenha de um determinado negócio, a probabilidade de acerto chegar à acurácia, chegar a 100%, é grande. A mesma coisa é uma máquina. Certo?
E aí vem o fator que alavancou a inteligência artificial nesses últimos anos, que são os dados. Quando nós falamos de dados, a gente é remetido ao Big Data, que é o grande banco de dados da inteligência artificial. Quer dizer, é toda essa montanha de dados estruturados, não estruturados ou semi-estruturados que estão disponíveis aí na nuvem. Quando eu digo dados estruturados, são aqueles dados que estão formatados pelas organizações, armazenados em bancos de dados. Quando eu falo não estruturados, são vídeos, som, áudio, imagem, texto de documento, como um PDF. Semi-estruturados são os dados que têm um certo grau de formatação, mas não é rígido como de um banco de dados que tem que seguir uma normalização para ser armazenado ali. Então, a nuvem está lotada de dados não estruturados. Uma das últimas leituras que eu fiz, uma média de 80% da nuvem, eu não me recordo a fonte para dizer, mas 80% da nuvem é composta de dados não estruturados. Até então, você manipular dados não estruturados era praticamente impossível, porque você não tinha essa facilidade de reconhecimento de padrões. Hoje, com a característica das redes neurais, principalmente com o Deep Learning, que são as redes neurais profundas, que possibilitam fazer uso dessa grande quantidade de dados, então facilitou o desenvolvimento, né, da inteligência artificial em todos esses segmentos que a gente ouve falar todos os dias. Agora, quando a gente fala em inteligência artificial, muitos pressupõem que é algo recente, mas, na verdade, a inteligência artificial não é algo novo. Relativamente novo, falando no termo, na linha de tempo de computação, né? Como a gente visualiza os computadores, os equipamentos eletrônicos, né? Então, colocando o início da computação como na década de 1940, né, quando, por conta até do fomento da indústria bélica, né, que investiu muito na computação, já que existiam muitas teorias, mas não existia investimento pesado para que essas teorias se tornassem práticas ou ficassem aplicáveis ao mundo real. Então, não posso dizer nem graças, mas foi pela Segunda Guerra Mundial que houve esse investimento. E aí entra o que a pessoa que é classificada, vamos dizer assim, denominada como o pai da inteligência artificial, que é o Alan Turing. Alan Turing, ele foi o idealizador da máquina que quebrou o código do Enigma, que era uma máquina de criptografia alemã que permitia que a estratégia bélica, a estratégia naval alemã estivesse tendo o êxito no afundar das embarcações aliadas que levavam mantimentos, levavam militares, levavam material bélico para a frente de batalha, principalmente saindo dos Estados Unidos. Então, Alan Turing ele conseguiu quebrar esse código criptografado e graças a essa quebra, ele conseguiu, quer dizer, os aliados conseguiram interceptar e entender qual o posicionamento dos submarinos alemães e aí criar toda uma estratégia para anular esse poder bélico naval alemão, que resultou, em grande parte, na vitória dos aliados. Então, parte dessa vitória se deve a Alan Turing, mas não é por esse fator que ele é considerado o pai da inteligência artificial. Isso é uma das grandes genialidades dele. Mas sim o fator de ele ter, em 1950, escrito um artigo que é o teste de Turing.
Então, esse artigo, ele, nessa época, ele já pensava na possibilidade de uma máquina inteligente, uma máquina que pensasse ou que tivesse um comportamento semelhante ao comportamento humano. Então, esse artigo, ele inicia com a seguinte frase: as máquinas podem pensar. Então, já nesse artigo, né, com o título O Jogo da Imitação, que aí temos um filme recente que trata dessa máquina que quebrou o código Enigma, ele já vinha trazendo uma série de possibilidades, né? Nesse jogo da imitação, era tratando de um juiz analisando uma conversação entre pessoas, utilizando mecanismos de transmissão de texto, mas sem se verem, não havia um contato com a criação das redes neurais, que foi implementada por Frank Rosenblatt, e aí veio uma série de outros cientistas que permitiram que todas essas ideias fossem codificadas, né? Fossem implementadas. Então, a inteligência artificial, na verdade, ela não começa nesses últimos anos, ela começa na década de 1950. Então, aqui a gente vai ver, nesse gráfico, uma evolução de como a inteligência artificial foi crescendo em nível de complexidade e de aplicabilidade e chegando ao que nós temos nos dias atuais. Um neurônio, o que viria a ser, na verdade, um neurônio artificial, baseado no estudo do neurônio biológico. Então, esse neurônio artificial, certo? Que é chamado de neurônio de Macaulay-Pitt, que são o sobrenome dos dois cientistas envolvidos nessa criação das redes neurais artificiais, ou melhor dizendo, do neurônio artificial, possibilitou, anos depois, o surgimento de uma série de novas ideias, né, que tomaram aquele neurônio artificial como base. E aí surgiu o perceptron, o multilayer perceptron, aí vieram as redes neurais convolucionais, as redes neurais profundas, mas tudo isso um processo evolutivo daquela primeira ideia de um neurônio artificial baseado num neurônio biológico. Mas aí na década de 70 nós temos a criação da árvore de decisão, que é uma forma, vamos dizer assim, a forma mais simples de você imaginar uma lógica, porque ela é muito semelhante ao raciocínio humano. Em 80 veio a retropropagação. É uma evolução, na verdade, muita coisa é uma evolução daquela ideia inicial de Frank Rosenblatt, porque os primeiros neurônios artificiais, eles usavam uma lógica que ele seguia só um único sentido. Então, você tinha a entrada de dados, essa entrada de dados existia uma aplicação de pesos, que é chamada de sinapse. Essa aplicação de pesos, nessa multiplicação, ele vai aplicar em uma função, era uma função binária naquela época, que daria um comportamento, uma saída de 0 ou 1, dizendo se aquele dado entrado, ele confere com o que se espera na saída. Esse tipo de algoritmo é um algoritmo que nós chamamos de aprendizado supervisionado, quer dizer, ele surgiu da forma que você só consegue desenvolver se você tem a saída, se você sabe a saída. Então, você tem que treinar aquela máquina com base no seu conhecimento de saída. E isso resolve uma grande quantidade de problemas na área de reconhecimento de padrões. Mas, ao longo dessa jornada, se verificou que isso tinha limitações, né? Uma das grandes limitações é a questão que você só conseguiria, com esse tipo de algoritmo, resolver problemas lineares, né? Você só conseguiria resolver aqueles problemas muito básicos.
Vou trazer aqui para a realidade computacional. Se a gente for trabalhar com a tabela verdade, então a gente tem operadores lógicos, o ilógico, ou lógico, o não lógico. Então, são tabelas que vão ter uma condição de saída. Se é verdadeiro e verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se é verdadeiro e falso, o resultado é falso. Mas a vida não é binária desse jeito. Então, a grande maioria dos problemas, eles não são lineares. E esse tipo de solução não conseguia resolver problemas não lineares, até que surgiu o backpropagation, que foi uma forma de evolução do algoritmo que quebrou essa limitação dos problemas não lineares. E aí a computação só foi evoluindo. Aí surgiram as redes convolucionais, em seguida vieram outros tipos. Hoje em dia nós temos uma infinidade de tipos de algoritmos, como memória grande de curto prazo, aprendizado profundo. O aprendizado profundo, na verdade, ele se consegue por conta do poder atual de processamento. Quer dizer, nós temos hoje grandes data centers que disponibilizam uma grande quantidade de memória e uma grande quantidade de processadores. E isso é que possibilita, é o que falamos no início, quanto mais dados, melhor é o aprendizado da máquina. Então, hoje as máquinas elas conseguem dar respostas boas porque elas conseguem fazer com muita velocidade um processamento com muitos dados. Ao mesmo tempo, isso é um problema na inteligência artificial, porque o ser humano ele não precisa desse volume gigantesco de dados para conseguir chegar no entendimento de determinados tipos de padrões, né? Na compreensão daquele padrão. E as máquinas precisam. Então, hoje já existe uma certa linha de pesquisa, uma quantidade de pesquisadores que buscam maior semelhança na forma de processamento humano para que ele chegue nos mesmos resultados que hoje o Deep Learning consegue, sem precisar de tantos dados para chegar nessa qualidade, nessa acurácia. Então, nós temos em 2015 a computação cognitiva, e em 2016, e é um outro livro que eu recomendo no final da lista dessa apresentação, vão estar todos esses livros, que é o de Klaus Schwab, que é a quarta revolução industrial. E aí, nesse momento, começa-se em 2016, a se exibir para o mundo que nós estamos num novo, ou saindo de uma era e entrando numa nova era, onde a força de trabalho não é só a força de colarinhos brancos e colarinhos azuis, quer dizer, o pessoal que gerencia e o chão de fábrica. Nós estamos entrando numa era dos sem colarinhos, né? Das máquinas, onde as máquinas executam trabalhos semelhantes ao homem, com melhor precisão, com mais rapidez e de forma contínua. E aí vem a pergunta, né? Aonde vamos chegar nesse processo evolutivo? O importante entender é que existe muita ficção em cima de inteligência artificial, e um dos objetivos dessa palestra é justamente quebrar essa ficção, ou esse receio que essa ficção pode ter gerado. E aí entramos no que é ficção, né? Eu acredito que esses filmes são visualizados por quase todos, né? Aí temos Odisseia do Espaço, Blade Runner, Exterminador do Futuro, Inteligência Artificial, de Steven Spielberg, Eu, Robô, que foi um filme baseado no livro de Stanley Kubrick. Então, e o Ex Machina, um dos últimos filmes, que mostra essa questão da inteligência artificial, né, querendo destruir o homem, ou mesmo assim, não sendo
compreendida pelo homem e criando aí uma guerra, né, entre homens e máquinas. Bom, isso é ficção. Isso não é a inteligência artificial hoje, atual. O que é inteligência artificial atual, nós temos isso. Nós temos o Deep Blue, da IBM, que venceu Kasparov num jogo de xadrez, o campeão mundial de xadrez foi vencido por essa máquina. Nós temos o Watson, que venceu vários campeonatos de perguntas, de conhecimento, e vem auxiliando a uma série de segmentos com resultados com um grau de precisão muito alto, principalmente na área advocatícia e, em especial, nos Estados Unidos. Inclusive, existem várias matérias colocando que nos Estados Unidos, que era reconhecido mundialmente como o país dos advogados, né, uma profissão altamente requisitada dentro daquele país, e que nos últimos anos vem consecutivamente diminuindo as vagas para os novos advogados, justamente porque o Watson ele vem fazendo esse trabalho, vamos dizer assim, o trabalho básico da área jurídica. Isso é o que nós chamamos de quarta revolução, o que os pesquisadores chamam de quarta revolução industrial. Determinados tipos de atividades elas vão deixar de existir. Isso aconteceu na terceira revolução, na segunda e na primeira. E, inevitavelmente, vai acontecer na quarta. São atividades que vão ser substituídas por máquinas, né? Sejam elas atividades braçais ou atividades repetitivas ou atividades massivas. A tendência é que essas atividades sejam substituídas por os sem colarinho, as máquinas. Mas isso não quer dizer que essas pessoas que faziam essas atividades vão ficar desempregadas. Elas vão sofrer impacto? Provavelmente vai, porque toda mudança quebra o ponto de conforto, faz a pessoa sair daquele ponto de conforto. Mas o que é inevitável é que novas profissões vão surgir. E essas novas profissões vão exigir uma nova qualificação, e essas pessoas irão ter essa nova qualificação. Então, isso é o que caracteriza essa quarta revolução industrial. Então, aqui nós vemos a realidade. Você tem aqui, por exemplo, o uso cada vez maior de máquinas, de robô, dentro da indústria automobilística, o Japão, a China fazendo uso intensivo da inteligência artificial em reconhecimento de padrão, você na área de saúde usando recursos como os robôs fazendo cirurgias assistidas à distância, telecirurgias. Você tem aqui esse robô saltando, que é o Atlas, que é da Boston Dynamics, que hoje o grau de evolução dele vem aumentando geometricamente, ele consegue superar obstáculos com muita facilidade, já andando em vários tipos de terreno, saltando, pulando. E associado a isso também vem a pesquisa dos exoesqueletos, né, usados para distribuir a força, quer dizer, aumentar a força da pessoa, do humano que esteja usando aquele exoesqueleto. Aí o que vem mais sendo explorado, né, nas notícias de tecnologia, de alta tecnologia, os carros inteligentes, né, os carros da Tesla, da Google, que dirigem só, né? Então, eles, através de todos os sensores, que isso é a característica da inteligência artificial, ele se alimenta com os dados. Esses dados são sensores que captam do mundo externo e aí ele sai processando e tomando suas decisões. Quanto mais esses veículos estiverem andando, rodando, melhor dizendo, mais dados eles estão coletando, melhor eles vão saber lidar com situações inesperadas, né? Então, eles vão se tornar carros com um grau de precisão na condução que provavelmente, talvez,
as pessoas não possam mais nem dirigir, né? Inicialmente a pessoa vai fazer a opção de dirigir, vai dirigir por prazer ou deixar a condução automática, mas pode-se chegar até um grau de evolução que a pessoa conduzindo o carro seja um risco alto para a sociedade e ele seja proibida de dirigir. Os carros vão ser autônomos, dirigidos sem intervenção humana. Isso gera impacto forte na indústria de seguro, né? Então, se você tem os veículos onde os humanos não mais dirigem e o grau, o índice de acidentes diminui drasticamente, isso influencia totalmente na indústria de seguro. Então, todas essas mudanças são consequências da inteligência artificial, mas isso não quer dizer que todas as pessoas que trabalham na área de seguro automobilístico vão perder seus empregos e vão ficar desempregadas eternamente. Não. E aí vai haver uma nova combinação que permitam que essas pessoas venham a executar novas atividades. Outro exemplo que nós temos aí é o de Sofia. A Sofia é um exemplo perfeito de inteligência artificial. Aí a busca, a pesquisa para fazer um robô que realmente expresse de forma humana os sentimentos, né? Seja de alegria, de raiva, e raciocine de forma independente de uma programação que determine como ela vai responder determinadas perguntas. Então, ela vai responder com base no aprendizado que ela teve. A grande diferença de Sofia para o Watson é que todos os dois aprendem com seus dados, os dados que eles recebem. A diferença é que o Watson ele aprende para ele ser aplicado na indústria, ser aplicado numa computação a nível comercial, acadêmico, militar. Já essa pesquisa, o aprendizado de Sofia, objetivando criar uma máquina semelhante ao homem para, no momento, eu nem imagino quais seriam as possibilidades disso, né? A gente tem vários filmes de ficção científica, né? Tipo Blade Runner, que colocam esses androides trabalhando na indústria do prazer, mas aí você tem uma série de possibilidades desse tipo de aplicação da inteligência artificial. Aqui embaixo a gente tem a nossa, vamos dizer assim, inteligência artificial que é mais utilizada, né? A gente tem o Cortana da Microsoft, a gente tem o Olá da Google, a gente tem o Siri da Apple. Essa inteligência artificial, que seriam os assistentes, né? Eles estão sendo desenvolvidos com a finalidade de auxiliar os usuários dos sistemas operacionais embarcados ou das máquinas, né? Então, cada vez mais, eles vão resolver as suas dúvidas. Você não vai precisar mais de um técnico de informática para dizer onde está determinado aplicativo, como é que eu resolvo, como é que eu instalo aquilo. A tendência é esses aplicativos, essa inteligência artificial, ela solucionar todos esses problemas. E hoje já existem uma série de iniciativas que ele vem coletando seus dados e aprendendo o seu comportamento, o comportamento do usuário, que é o proprietário daquele dispositivo móvel, para auxiliá-lo em diversas outras áreas. E, no fim, aqui a gente tem, vamos dizer assim, a área que permite tudo isso acontecer, que é a mineração de dados, né? Todos esses exemplos, eles fazem uso de dados. Você não tem inteligência artificial se você não tiver dados. Você precisa dessa entrada e você precisa processar essa entrada para que a máquina, seja uma rede neural, seja um algoritmo genético, seja qual for o modelo utilizado, possa, então, processá-lo. Lembrando que, quando falamos de dados, o computador ele trabalha com dados numéricos. Então, se eu passo para ele dados, então chamamos de dados categóricos, né? Tipo sexo, masculino e feminino, tipo pessoa, física, jurídica,
tudo isso tem que ser pré-processado, quer dizer, tudo isso tem que ser transformado em dados para que eles possam efetivamente serem processados por esses algoritmos. E isso aí é vamos dizer assim, o cuidado que os servidores públicos, principalmente os gestores públicos, têm que ter na hora de contratar sistemas de inteligência artificial. Porque a contratação de sistemas desta área não é como de um sistema tradicional. Você compra, você implanta, você treina os usuários e pronto, eles começam a utilizar o sistema. Não. Quando você vai fazer a aquisição de um sistema de inteligência artificial, primeiro você tem que ter os dados, você tem que conhecer esses dados. Esses dados vão ter que ser tratados, é o que nós chamamos de pré-processamento. Eles vão ter que ser transformados, normalizados, eles vão ter que ser transformados, aquilo que é texto categórico vai ser transformado em número. Você vai ter que balancear esses dados, porque você não pode ter distorções. Imagine um campo que tem lá salário, que envolve milhares, na casa de milhares, e campo que era o sexo, que você transformou, por exemplo, pessoa física em 0, pessoa jurídica em 1. Então você vai ter dados lá como tudo 1, 0, um conjunto de 1s, um conjunto de 0s, com outro na casa dos milhares. Isso vai fazer com que o algoritmo tenda a ser enviesado para os valores mais significativos em termos de tamanho. Então, eles precisam ser balanceados, eles precisam ter um equilíbrio. Outro detalhe é que é preciso saber a correlação desses dados. Você pode ter uma montanha de dados, mas você tem um problema. São todos esses dados que servem para resolver esse problema? Não. Então, você precisa aplicar aí algoritmos de correlação dos dados para ver quais são os dados que interessam. Muitas vezes, o detentor do domínio, ele acredita que determinados dados são correlacionados. Mas o algoritmo, quando ele aplica as equações matemáticas, ele mostra que aqueles dados, às vezes, são até inversamente correlacionados. Então, tudo isso tem que ser feito. E aí entram-se as etapas do aprendizado de máquina. Você primeiro tem que saber, você vai fazer um treinamento supervisionado, não supervisionado, por reforço. Existem várias características que exigem um certo nível de conhecimento. E o grande problema é que hoje, nos órgãos públicos, nós não temos grande expertise por parte técnica desses detalhes, né? Então, o objetivo é fazer com que essa expertise ela chegue para que as aquisições elas possam ser feitas de uma forma mais, vamos dizer, coerente. Quer dizer, os órgãos que façam aquisição desses produtos e serviços, eles façam sabendo que se eu estou adquirindo esse produto e eu não tenho know-how na casa para fazer isso, eu vou ter que contratar um serviço que faça. Senão você vai estar comprando uma Ferrari para deixar na garagem. É esse um detalhe importante que deve ser pensado por todos os servidores públicos. Então, como é a inteligência artificial? Então, ela é a aplicação de algoritmos não tradicionais que usam dados para classificá-los, possibilitando a previsão. Algoritmos, quando falamos algoritmo, já tem uma definição aqui, que é tudo que tem início e fim e que possa ser resolvido por um homem. Essa seria a definição acadêmica de um algoritmo. Mas o detalhe é que o algoritmo hoje ele pode ser dividido em tradicional e não tradicional. O algoritmo tradicional são aqueles algoritmos que nós já utilizamos há um bom tempo. Um exemplo de uma dívida ativa. Se você sabe a regra, né, você sabe que a dívida ativa, se ela for maior ou igual a 100 mil, você vai classificá-la como A. Se ela tiver entre tanto a tanto, vai ser B e assim por diante. Você não precisa usar inteligência artificial para isso. Você faz uso de uma linguagem de programação para desenvolver um sistema tradicional. É o que nós chamamos de algoritmo dedutivo. Você sabe quem é o F, a regra, você tem os dados, que é o X. Então, você só quer saber a resposta. Quais são aqueles dados que se classificam. Mas um algoritmo não tradicional, você às vezes não sabe a regra,
ou não conhece a regra por completo. Às vezes você não tem todos os dados. E aí, como eu vou fazer um algoritmo tradicional, um sistema tradicional, se eu não tenho os elementos necessários? Então, aí entra a computação inteligente, né? Onde eu vou fazer recursos dos neurônios artificiais, né, que foram pensados por Macaulay, por Pitt, por Rosenblatt, inicialmente, para fazer esse aprender com base no treinamento. Esse aprender com base no treinamento, que ocorre com nós, né, máquinas de carbono, ele é simples. Vamos pegar um exemplo aqui, uma criança. Se você tem uma criança que nunca viu um cachorro, e é a primeira vez que ela vê o cachorro, mas ela já tem na base de conhecimento delas o significado de bichinho. Aí ela diz, um bichinho, pai. Aí você diz, aquele bichinho, o nome é cachorro. Então, automaticamente o cérebro humano, o cérebro daquela criança, ela vai já associar as características daquele objeto ao nome cachorro. Quando ela olhar um outro objeto semelhante àquele, ela vai já dar a denominação correta. Ela vai chamar cachorro. Mesmo que aquele primeiro tenha sido um cachorro de uma raça, por exemplo, um dálmata, e ela tenha visto um próximo, foi um pastor alemão, ela vai chamar de cachorro. Por quê? O pastor alemão tem características semelhantes ao dálmata. Então, o ser humano ele consegue fazer essa análise dessas características comuns. Mas, um belo dia, você vai com essa criança para o zoológico. E aí tem um lobo. Aí a criança diz, um lobo. Ou melhor dizendo, um cachorro grande. Aí você diz, olha, esse cachorro é um lobo. E ela vai observar e você vai dizer, ele não late, ele só uiva. Você vai dar as características que denotam aquele objeto diferente de um cachorro. Ela vai aprender e quando ela olhar da próxima vez, ela vai perceber que aquele não é um cachorro, é um lobo. Por um comportamento, pelos pelos, pela a forma do focinho, o que for. São as características que vão fazer com que ele identifique aquele objeto naquele outro grupo. Então, nós aprendemos assim. Eu posso dar inúmeros exemplos. Né? Se olhar um gato, você ensina que é um gato, você aprende que é um gato, pode ser um gato siamês, pode ser um gato persa. Um belo dia, quando você olha um lince, você vai chamar, é um gatão, um gato grande. Alguém vai dizer para você, não, isso não é um gato, é um lince. Aí você vai ver que ele tem características diferentes. Ele é maior, ele tem umas orelhas mais pontudas. Então, o ser humano aprende assim. A máquina, machine learning, é também desta forma. A grande diferença de machine learning para deep learning é que antes não existiam tantos dados para que a máquina aprendesse tão bem. Não existia o Big Data. Nós hoje temos o Big Data, nós temos esse grande banco de dados que é a nuvem, a internet, que faz com que as máquinas aprendam muito e rapidamente. Claro, precisa-se ter também possibilidade de processamento. Outro detalhe é que não adianta você ter milhares, milhões de dados na sua base e você faça aquisição de um produto e serviço de inteligência artificial, mas o seu parque de máquinas do seu órgão não tenha poder de processamento para esses dados. Porque apesar dos algoritmos de inteligência artificial serem relativamente simples, a lógica ela não é um algoritmo de milhões de linhas. São algoritmos de um conjunto pequeno de linhas. Mas o volume de processamento, quer dizer, entra com dados, processa, verifica se o resultado está certo, se não está certo, faz o reprocessamento, ajusta-se os pesos e novamente vai se aplicar a função para verificar se e aí vai de novo, quer dizer, isso vai consumindo memória, isso precisa de processador quando você trabalha com um volume significativo de dados. Se você não tem,
Aí, qual é a solução? No momento, a opção é você ir para a nuvem. Você tem uma série de servidores na nuvem que possibilitam o uso desse tipo de serviço. Você tem o Alibaba, você tem a Amazon, você tem a Google Cloud, e outros tipos de empresas que fornecem esse tipo de processamento. Mas aí tem outros detalhes, né? Você vai estar colocando os dados sigilosos da sua organização na nuvem. Isso tudo é algo que está evoluindo, está no processo de evolução. Tá? Compensa eu aumentar o meu data center local para que eu faça esse processamento só para os meus dados e não compartilhe isso com outros órgãos. É interessante eu fazer um processo junto ao órgão gestor da informática do Estado para que ele crie esse tipo de processamento. Tudo isso tem que ser pensado e vai ser pensado, já está até sendo analisado hoje. Aqui nós temos uma estrutura de redes neurais, né? A ideia aqui dessa palestra não é ensinar rede neural, é mostrar internamente como é que funciona comparar esse neurônio artificial com um neurônio biológico, né? Aquele neurônio onde você tem a bainha de mielina, tem as conexões que passam os sinais elétricos, as sinapses. Tudo isso nós temos nos neurônios artificiais, mas são dados numéricos que são entrados, é aplicado uma fórmula, uma função. Essas funções iniciou-se com a função binária, a sigmoide, foi evoluindo para ELU, ReLU, que saiu dos problemas, que só resolvia problemas lineares, agora também resolvendo problemas não lineares, que é a realidade da grande maioria dos problemas, e aí sai um resultado. Esse resultado pode estar certo ou pode estar errado. O detalhe é que esse resultado, essa forma de aprendizado, ele pode ser de várias formas. Pode ser supervisionada, não supervisionada ou por reforço. E quanto vale uma informação? A informação vale o quanto esperamos obter com ela. Então, toda informação, ela tem o seu custo intelectual, o seu tempo de aquisição e o seu valor financeiro. E hoje vivemos numa sociedade que é extremamente dependente da informação. Se olharmos, todas as grandes empresas, tem um gráfico que mostra bem isso aí, a evolução das grandes empresas, né? Que a partir de 2011, as empresas de informação passaram a ser as 10 maiores empresas do mundo. Então, hoje, as empresas que estão ali no top 10, elas são empresas de informação. Não necessariamente de tecnologia, mas elas são de informação. A exemplo, a Amazon. É uma empresa que ela, vamos dizer assim, a alma do negócio dela é venda, né, de produtos como livros. Mas o que está por trás ali é a informação. Quer dizer, ela está onde está porque ela lida com a informação. Ela sabe a quem vender, onde vender e quando vender. Então, essa é a característica da nossa nova sociedade, né? E qual a base de dados da inteligência artificial? O Big Data, certo? Big Data podemos resumir como esses 5 Vs. Ele é um grande volume, é um repositório de um grande volume de dados, uma grande variedade de dados. Ele tem dados estruturados, não estruturados, semi-estruturados, quer dizer, dados que têm formato pré-determinado, com regras rígidas, como tem aqueles formatos texto, formatos de áudio, de vídeo. Permite essa pesquisa em grande velocidade. Os dados precisam ser reais, não podem ser ou não devem ser fake, e agregam valor, quer dizer, são dados que para a sua organização ele vai ter um significado. Isso é que compõe o Big Data. E quais os tipos de aprendizado? Então, existe
o indutivo, a gente está falando de inteligência artificial, então estamos falando de um aprendizado que não é algoritmo tradicional, não é dedutivo, e ele pode ser supervisionado e não supervisionado. Quando eu digo supervisionado, é porque eu conheço a saída do dado. Eu tenho a entrada e sei como é que ele sai. Então, por exemplo, eu sei como se deve comportar a minha dívida ativa. Eu tenho como comparar dados entrados com o que eu quero. Então, eu tenho a saída. Então, eu posso fazer um treinamento da máquina supervisionado. Eu tenho um alvo que ele pode buscar. Então, os dados que vão ser entrados vão ser dados conhecidos, que vão servir para treinar a máquina, para quando os novos dados chegarem, ela consiga classificar com base no aprendizado que lhe foi passado. Mas eu tenho treinamento não supervisionado porque eu posso não ter certeza se a minha classificação da atividade ativa é uma classificação boa. Então, eu não quero dar um alvo. Eu quero que a máquina agrupe os dados da melhor forma possível, por semelhança. Quando ele vai fazer esse agrupamento sem ter um alvo, sem ter um objetivo, ele vai fazer pelas características do dado. Então, ele vai aprender sozinho. Então, nós chamamos isso de treinamento não supervisionado. Os supervisionados eles vão ser bons para resolverem problemas de classificação e regressão. Os não supervisionados para associação, agrupamento, para entendimento, porque ele é baseado no raciocínio humano, certo? Então, é mais amigável você fazer algo baseado em árvore de decisão. Porém, é importante dizer que nem todos os problemas podem ser resolvidos ou são melhores resolvidos com árvore de decisão. Por ser a melhor forma, ou dizer, não a melhor forma, a forma mais fácil de você entender a lógica, porque ela é muito intuitiva, pode haver a tendência de você querer resolver tudo por árvore de decisão. Mas não é assim que funciona. Existem vários algoritmos de inteligência artificial, ou algoritmos indutivos ou não tradicionais, que, dependendo do seu modelo, ele é mais apropriado para resolver determinados tipos de problemas. Existem hoje softwares, eu vou exemplificar um, que é o Oracle Canvas, que você tendo os dados, você fazendo o pré-processamento desses dados, quer dizer, normalizando os dados e preparando esses dados para que eles sejam treinados, você pode treinar nesses vários dados que existem, certo? Random Forest, árvore de decisão, redes neurais, e aí no final ele vai usar várias métricas, a acurácia, matriz confusão, para determinar qual o melhor modelo para resolver aquele tipo de problema que você tem. Então, é interessante fazer uso desse tipo de sistema. Aí você pode fazer isso usando o Visual R, usando o Weka, o Oracle Canvas, ou desenvolver uma aplicação numa linguagem de programação. Hoje a linguagem mais utilizada, porque ela tem muitas bibliotecas que facilitam isso, é o Python, para determinar qual o melhor modelo a ser aplicado para aquele tipo de problema. Então, nós temos as abordagens neurais, né? Aí, isso aqui, o primeiro é um exemplo de uma rede neural, o segundo de um aprendizado profundo. Veja que o que caracteriza uma Deep Learning, na verdade, é a quantidade de neurônios, né? Cada um dessas bolinhas aí é um neurônio que nós vamos ter na rede, certo? Então, você pode ter muitos neurônios numa camada e você pode ter muitas camadas. Então, quantos neurônios são necessários? Quantas camadas são necessárias? Não quer dizer que quanto mais neurônios e mais camadas você tenha um modelo melhor para aquele seu problema. Isso tem que ser testado. Quer dizer, inteligência artificial é isso. Você tem que testar os modelos, usar estatística fortemente para você ter o modelo mais adequado para o seu problema. Isso é um detalhe que é importante todos terem essa consciência na hora de usar a inteligência artificial.
Um outro tipo de método de inteligência artificial é o de enxames, né? O de enxames ele é baseado, né, em características da natureza, né? E ele trabalha com esse foco de você analisando os animais. Aí você tem, por exemplo, o Particle Swarm Optimization, o Artificial Bee Colony, que foi um estudo baseado nas abelhas, o Colony Optimization, baseado aí nas formigas, o Firefly algoritmo baseado nos vagalumes, o Fish School Search, que é baseado nos peixes. Vejam que são estudos baseados em comportamento dos animais que foram mapeados no algoritmo para resolver determinados tipos de problemas, né? Abordagens de busca, então, tem vários tipos a exaustiva, a heurística, a local, que pode resolver problemas do tipo de logística, que era uma dificuldade nos algoritmos tradicionais, né? Tipo o problema do caixeiro viajante. Aí você tem várias técnicas, tem o Rio Cleveland, o Tabossech, o Simulator Annealing, o Irere Local Search, Local Beam. Todos eles são técnicas já desenvolvidas que fazem buscas. A computação evolucionária, né, onde você pode fazer algoritmos baseados em seleção, em recombinação, inserção, mutação. E aí você tem os algoritmos genéticos, as estratégias evolucionárias, que permitem analisar os vários elementos, fazendo várias, no caso, recombinações ou seleções ou mutações, até chegar no indivíduo ideal para aquele problema que você está querendo resolver. Então, isso são vários métodos que podem ser utilizados na inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial, esses algoritmos, esses métodos, eles têm várias aplicabilidades. Então, temos a aplicabilidade na bioinformática, que é esse estudo da biologia usando a tecnologia, a biônica, né? O exemplo melhor para isso são os exoesqueletos, né? Que é o estudo do comportamento e como você pode aplicar toda essa tecnologia, esse know-how para esses componentes. A robótica, que faz uso cada vez maior de todos esses algoritmos de inteligência artificial, a exemplo aí do Atlas, que é um robô que vem desenvolvendo a parte de locomoção. A semiótica, que é uma área que busca a interpretação, né, da forma de comunicação, seja oral, escrita, a desenhada, a gestual, a corporal. Então, a exemplo do robozinho, daquele cão que eu falei, é uma área que vem cada vez mais evoluindo. O RPA, que é o Robot Process Automation, que cada vez mais vem substituindo operações, vamos dizer assim, repetitivas, muito massivas dentro das organizações. Às vezes você está deslocando um conjunto de pessoas que poderiam estar executando um trabalho mais cognitivo, fazendo uma operação repetitiva, mas é obrigatória, ela tem que ser feita. E às vezes você, por questão até de segurança, você não pode colocar qualquer pessoa para executar aquela tarefa. Tem que ser pessoas ou que entendam do negócio ou que tenham um grau de segurança desejado, né? Então, quando você bota esse robô, você acaba permitindo que aquela pessoa, que é uma pessoa mais qualificada, possa executar tarefas qualificadas para o cargo. Então, onde se pode utilizar isso no setor público, né? Como dito, em processos repetitivos, processos massivos, reconhecimento de padrões, na mineração de dados, processos de arrecadação, na auditoria e controle, quer dizer, em programas de compliance. Na verdade, é uma infinidade de usos que a inteligência artificial
pode ser inserida e provavelmente será. O objetivo é mostrar para os servidores públicos que a inteligência artificial ela traz benefícios, tá? Então, que é quebrar o paradigma que ela vai tirar meu emprego, ela não, o objetivo não é tirar o emprego, na verdade vai haver uma realocação. E lembrando que no momento que você utiliza a inteligência artificial para processos públicos, o objetivo seria retornar, quer dizer, a premissa de um serviço público é atender melhor o cidadão. Então, no momento que você embute inteligência artificial nos serviços, você está permitindo que eles sejam feitos com mais velocidade, permitindo que eles sejam feitos com mais precisão e permitindo a disponibilização daquele serviço de uma forma mais eficiente, mais eficaz. E aí atinge a efetividade do serviço público, que é atender bem ao cidadão. Vou dar aqui alguns exemplos que já foram utilizados com inteligência artificial. O ELIS, que é a inteligência artificial do Tribunal de Justiça. Eu tive a oportunidade de conversar com Juliana Neiva, que é a superintendente de tecnologia da informação do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e com o Rafael, e eles me explicaram como foi o desenvolvimento, seguiu o processo normal de desenvolvimento. Veja como é interessante. O ELIS ele já permitiu que milhares de processos fossem tratados num intervalo de tempo muito curto, que demoraria um tempo normal, com a quantidade de servidores daquela área, que é algo absurdo. É como se você tivesse aquele volume de processos que seria realizado por 10 servidores e fosse demorar 1 ano para ser feito pela força humana. Com a inteligência artificial, aquele trabalho ele foi feito em 1 semana. Então, obviamente, são dados de simulações que foram realizadas nos testes, mas isso já foi aplicado na prática e esses dados eles podem aí ser obtidos nas entrevistas que a CETIC, a Superintendência de Tecnologia da Informação, já deu na mídia. Mas é gritante a diferença, né, de velocidade no processamento. E com detalhe, com a precisão, com a acurácia. O importante é que outros órgãos, outros tribunais pediram essa solução do Tribunal de Pernambuco. E aí vem a necessidade de entender o que é inteligência artificial, porque essa solução desenvolvida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, ela atende aos dados do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Quer dizer, para que ele seja cedido para um outro Tribunal de Justiça, é preciso que essa inteligência artificial receba os dados daquele tribunal, processe, aprenda com aqueles dados e ali trabalhe com as necessidades, com as saídas daquele tribunal. Então, não é um software que você copia e instala na outra máquina e acabou. Quer dizer, não é da mesma forma que um sistema tradicional. Um outro exemplo é o Minera, a inteligência artificial do Ministério Público de Pernambuco, que permite minerar dados. Um exemplo é que eles têm lá no processo do Ministério Público as oitivas, eles gravam horas e horas lá dos depoimentos e para um promotor, um procurador, ele tem que às vezes olhar, tem que ler, tem que escutar, melhor dizendo, todas aquelas horas e ir anotando as palavras-chave que ele está buscando ali naquela oitiva. E o uso da inteligência artificial é que ele já, por reconhecimento padrão, encontrar já palavras-chave, determinar quantas vezes essas palavras ocorrem e aonde ocorrem no texto, ou melhor dizendo, no áudio, e ainda permitir ao humano, ao usuário, que eu quero escutar aquele trecho ali. Então, no meio de várias horas de gravação, ele dá um clique naquela palavra e ele já posiciona naquela frase ou daquele ponto em diante onde ele tem interesse de escutar. É um software que auxilia muito esse trabalho cognitivo. Um outro exemplo é o Capiba,
que foi um desenvolvimento do LIGOV, né, do Laboratório de Inovação do Governo, que é a célula que existe dentro da PGE, que permite automatizar processos que eram executados por procuradores, onde a quantidade de processos desejada do mês, com o RPA, o CAPIBA, você conseguiu abreviar aqueles processos extraídos em 30 dias para algumas horas. Quer dizer, em algumas horas você extrai, o CAPIBA extrai aqueles extratos, o que demora normalmente numa média de um mês. Outro exemplo é o Aurora, que é o rating da dívida ativa, né? Então, aqui eu vou dar um exemplo. Esse, do lado esquerdo, era como os procuradores estavam pensando na classificação da dívida, e do lado direito tem como a inteligência artificial classificou. Então, vejam que existe uma diferença de como os procuradores estavam vendo os valores da dívida, como a inteligência artificial enxergou de uma forma não supervisionada, quer dizer, aí não houve um treinamento supervisionado, quer dizer, foi deixada a máquina classificar. E aí ele serve também para mostrar que a gente pode estar desprezando certos valores que a máquina diz que pode ser interessante a gente analisar. Então, a inteligência artificial tem essa característica também. Agora, como tudo, existem problemas, né? Nada tem só o lado positivo. Então, aqui nós temos alguns possíveis problemas com o uso de inteligência artificial, né? Então, aqui são filmes que estão aí disponíveis, né, o Snowden, né, que mostrou como o governo está monitorando as pessoas, o círculo que mostra esse objetivo de buscar, capturar, coletar informações para uso comercial, a questão da Cambridge Analytics, né, que faz uso dos dados para conseguir que determinados objetivos sejam. Finalizando, nós temos aqui alguns livros que eu indico, né, que fazem parte lá da minha biblioteca, estão aqui. A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab, Análise Preditiva, de Eric Siegel, a Bíblia da Inteligência Artificial, que é de Russell e Norvig, Redes Neurais, né? Algoritmos genéticos, Introdução à Ciência de Dados, né? Que toda essa parte de análise dos dados, que é o Data Science, é algo fundamental nos dias de hoje. Data Science para negócios, que dá uma visão não técnica, mas uma visão para gestores. O Data Mining, que é explicando como fazer essa mineração de dados. A estatística, que é fundamental em todo o processo, né, que tudo é matemática. Então, esses são alguns dos livros que eu recomendo. Bom, isso é inteligência artificial e eu espero que tenham gostado.